Você já parou para pensar por que, mesmo seguindo todos os passos dos sermões sobre prosperidade, sua vida financeira parece um deserto sem fim? Por que o dinheiro some antes mesmo de chegar, como se uma maldição invisível perseguisse cada nota que entra na sua mão? E se eu te dissesse que existe uma razão oculta, uma razão que ninguém ousa falar nos púlpitos, pela qual suas orações financeiras parecem bater em um teto de aço? Uma razão que tem a ver com entidades espirituais que se alimentam do seu medo, da sua dúvida e até das suas palavras mal pronunciadas em momentos de desespero. Imagine isto. Você está caminhando em um campo de batalha invisível, onde cada conta não paga é uma flecha lançada por um demônio da escassez. Cada dívida é uma algema forjada no inferno para manter você longe da promessa de Deuteronômio 28:12. O Senhor abrirá para você os seus ricos tesouros, os céus, para dar chuva à sua terra no tempo certo. Mas como receber essa chuva de bênçãos se há espíritos de seca bloqueando suas nuvens? A resposta está em uma história esquecida, a da viúva de 2 Reis 4. Ela não tinha nada além de uma botija de azeite, mas o profeta Eliseu não orou por dinheiro. Ele ordenou que ela fechasse a porta. Por quê? Porque a batalha contra a escassez começa com isolamento contra influências malignas e uma ordem direta ao mundo espiritual. E se eu te revelasse que neste exato momento há uma porta aberta em sua casa, permitindo que espíritos de pobreza roubem suas bênçãos, uma porta que pode ser uma foto, um objeto herdado ou até uma palavra de maldição pronunciada por alguém que você ama. Mas calma, antes de continuar, preciso que você digite paz em Cristo nos comentários. Não é só um gesto, é um ato profético. Cada comentário é como um terremoto no reino das trevas, mostrando que você não está sozinho nessa guerra. E se você quer que Deus use este vídeo para rasgar o véu que encobre seus olhos espirituais, curta, compartilhe e ative as notificações. Porque assim como Josué precisou que o sol parasse para vencer a batalha, Josué 10, 12, 14, você precisa que este vídeo pare o relógio das trevas sobre sua vida financeira. O que vem a seguir não é para todos. É para aqueles que entendem que a verdadeira riqueza não vem de trabalhar mais, vem de quebrar decretos espirituais que impedem o sobrenatural. Por exemplo, você sabia que o inimigo usa sonhos para implantar medo de falência? Que há uma conexão direta entre insônia e bloqueios financeiros? Que certas músicas inofensivas que você ouve abrem portais para espíritos de dissipação? Tudo isso será revelado. Mas o ápice será a oração de 7 palavras que um missionário na Coreia do Norte usou para receber ouro em pó em plena perseguição comunista. Uma oração tão antiga quanto Jó, mas tão eficaz que até os anjos se inclinam para ouvi-la. Porém, há um preço. Quando você começar a orar assim, o inferno vai tremer, vão surgir crises aleatórias, pessoas vão duvidar da sua sanidade e o medo vai gritar: desista, Deus não está ouvindo. Mas se você resistir, como a mulher cananeia, que insistiu até Jesus a libertar sua filha, Mateus 15, 21, 28, verá o milagre mais improvável da sua vida. Talvez seja um cheque inesperado, um perdão de dívida ou uma herança de alguém que você nem conhece. Mas atenção, não pule adiante. Assista até o final, porque no último minuto vou lhe entregar uma chave profética encontrada em um manuscrito antigo do Mar Morto. Uma chave que ativa os anjos encarregados de recolher tesouros escondidos, Isaías 45:3. E se você aplicar isso hoje mesmo, prepare-se. Em 7 dias, sua vida financeira começará a girar como os ventos de Deus sobre as águas do caos. A escolha é sua. A hora é agora. E o milagre está mais perto do que você imagina. Há uma verdade.
Nas escrituras que muitos ignoram, certos objetos comuns podem ser portais para forças que drenam suas finanças. A história de Raquel escondendo os ídolos de Labão não é apenas um relato antigo, é um aviso. Assim como ela carregava maldições em estátuas, você pode estar guardando em sua casa algo que atrai escassez, uma herança de alguém que amaldiçoou sua família, um presente dado com inveja, até mesmo um móvel comprado em um momento de rebeldia espiritual. Um homem, por exemplo, vivia em crise financeira até descobrir que utensílios antigos em sua cozinha eram usados por gerações para rituais ocultos. Ao destruí-los, ele não só encontrou trabalho, mas viu portas se abrirem, como em Neemias 6:3. Estou fazendo uma grande obra e não posso descer. Mas o perigo não está apenas no que você toca, está também no que você fala. Provérbios 18:21 adverte: a língua tem poder sobre a vida e sobre a morte. Quantas vezes, em momentos de frustração, você soltou frases como nunca, vou vencer ou estou condenado à miséria? Essas palavras são como contratos assinados com o inferno. Uma mulher, por exemplo, repetia: meu dinheiro some rápido toda vez que pagava uma conta, até perceber que suas próprias declarações estavam alimentando espíritos de dissipação. Ela começou a declarar Salmos 23:1. O Senhor é o meu pastor, de nada terei falta. E em semanas, oportunidades que pareciam mortas ressuscitaram. À medida que você entende esses segredos, sua visão da realidade se transforma. O que parece casual é estratégico. O que parece insignificante é uma armadilha. E no próximo bloco, você descobrirá como até o silêncio pode ser uma arma nas mãos do inimigo. E qual oração noturna faz os demônios da escassez fugirem antes do amanhecer? Se está pronto para avançar, deixe um glória a Deus nos comentários, porque cada palavra sua é um passo para romper o ciclo da escassez. Você sabia que o silêncio da noite é o campo preferido dos demônios da escassez? Enquanto você dorme, eles trabalham. Enquanto você descansa, eles tecem mentiras. Em Jó 33, 14 e 15, Deus alerta. Deus fala de uma vez, de duas maneiras, em sonho, em visão noturna. Mas o inimigo distorce esse canal. Ele usa sonhos para semear pânico, imagens de contas vencidas, de portas fechadas, de fracasso inevitável. Uma pessoa, por exemplo, sonhava repetidamente que perdia tudo em um incêndio, até acordar com palpitações e medo de investir. Até que aprendeu a orar Salmos 127:2 antes de dormir. Inútil vocês se levantar antes do amanhecer, pois ele concede sono àqueles que ama. Resultado? Os sonhos de terror cessaram e em seu lugar surgiram visões de portas abertas e recursos inesperados. Mas há outra estratégia sombria, a maldição hereditária. Em Êxodo 25, Deus adverte que pecados de gerações passadas podem afetar os descendentes. Isso inclui pactos ocultos com falsos deuses, práticas de injustiça financeira ou até juramentos de pobreza feitos por antepassados. Um caso marcante é o de um homem que descobriu que seu bisavô, em desespero, havia jurado nunca enriquecer para evitar perseguições. Essa declaração, como uma corrente, atravessou décadas. Ao quebrar o pacto com orações específicas de Êxodo 34:7, ele viu sua loja, antes sempre vazia, encher-se de clientes como um milagre moderno dos pães e peixes. Agora reflita, o que ecoa em sua linhagem? Quais pactos invisíveis travam sua prosperidade? No próximo bloco, você descobrirá como identificar e anular esses decretos ancestrais usando uma oração baseada em Ezequiel 22:30. E por que os anjos se apressam quando você menciona o sangue de Cristo sobre sua herança financeira? Se seu coração está acelerando, é sinal.
A verdade está libertando você. Existe um versículo em Ezequiel que poucos relacionam às finanças, mas é uma espada afiada contra maldições hereditárias. Procurei entre eles um homem que tapasse o muro e se colocasse na brecha diante de mim, mas não encontrei ninguém. Ezequiel 22:30. Você é esse homem. A brecha são os pactos ancestrais que permitem a escassez persistir em sua família. Tapar essa brecha não requer ritos complexos. Exige uma declaração ousada com base no sangue de Jesus. Por exemplo, um pai de família descobriu que seus antepassados, por medo de perseguição, faziam votos de pobreza em troca de proteção. Ele orou assim: em nome de Jesus, rasgo todo pacto que trocou a provisão de Deus por migalhas do inimigo. Declaro que o sangue de Cristo quebra cadeias de miséria até a 4ª geração. Em semanas, uma herança esquecida foi encontrada e dívidas antigas foram canceladas. Mas há um detalhe crucial: o inimigo não desiste fácil. Quando você anula pactos, ele tenta restaurá-los através de crises emocionais ou conflitos familiares. Por isso, após quebrar uma maldição, é vital ocupar o território com a palavra. Josué 1:3 diz: todo lugar onde puserem os pés, eu lhes darei. Um exemplo prático. Após renunciar a um pacto ancestral, uma mulher começou a ler Provérbios 3:9 e 10. Honre o Senhor com todos os seus recursos, em voz alta em cada cômodo da casa. Ela não apenas viu aumento em sua renda, mas um parente distante, sem saber do processo, enviou-lhe recursos exatamente no valor necessário para quitar uma dívida. Agora, prepare-se. Você descobrirá o relógio celestial, os horários específicos em que Deus ordena a seus anjos para agir em favor de suas finanças. E o mais impactante, como uma oração feita às 3:33 da madrugada pode desencadear milagres que desafiam a lógica humana. Se você pensava que tudo era aleatório, é hora de ver a mão divina sincronizando cada segundo para seu livramento. Você já imaginou que Deus tem horários específicos para liberar milagres financeiros? Em Eclesiastes 3:1 está escrito: para tudo há uma ocasião certa, há um tempo para cada propósito debaixo do céu. Isso inclui até mesmo os minutos em que você ora. Nos tempos bíblicos, a 9ª hora, 3 da tarde, era dedicada à oração. E foi nesse exato momento que Pedro e João subiram ao templo e encontraram um mendigo que, após ser curado, viu sua vida financeira se transformar. Atos 3:1-10. Hoje, o Espírito Santo ainda age nesses ciclos celestiais. Há relatos de pessoas que, ao orar persistentemente às 3 da madrugada, hora em que o silêncio revela a voz de Deus, testemunharam intervenções sobrenaturais, dívidas canceladas, oportunidades surgindo do nada, até recursos materiais aparecendo de formas inexplicáveis. Mas como isso funciona? Em Daniel 6:10, o profeta orava 3 vezes ao dia, e essas janelas temporais tornaram-se canais para sua proteção e ascensão. Não se trata de misticismo, mas de sincronia com o relógio divino. Um exemplo: alguém que enfrentava falência começou a orar Salmos 5:3. De manhã ouves a minha voz, ao nascer do sol, consagrando as primícias do dia ao Senhor. Em menos de um mês, recebeu uma proposta que não apenas salvou seu negócio, mas expandiu seus horizontes, como em Isaías 43:19. Eis que farei uma coisa nova, agora está surgindo, não percebem? Agora reflita, qual é o seu momento de maior intimidade com Deus? Quando você sela o dia com oração, está alinhando seu coração ao ritmo do céu. E no próximo bloco, você descobrirá como objetos em sua casa, desde espelhos até chaves velhas, podem ser portais abertos ou fechados para a provisão divina. Prepare-se, o que você vai aprender não apenas mudará sua vida financeira, mas revelará como o invisível molda o visível.
Você já considerou que objetos comuns em sua casa podem ser pontes ou barreiras para o milagre financeiro? Na Bíblia, até uma corda vermelha na janela de Raabe, Josué 2,18, tornou-se um sinal de salvação e futura prosperidade para sua família. Da mesma forma, itens em seu lar, uma herança, um presente, até um móvel antigo, podem carregar histórias espirituais que você desconhece. Um exemplo marcante é o de uma família que guardava um baú herdado de um antepassado envolvido em práticas obscuras. Enquanto o objeto permaneceu escondido, crises financeiras se repetiam como um ciclo. Ao renunciar àquela herança física e espiritual, queimando o baú e orando com Salmos 24:1, do Senhor é a terra e tudo o que nela existe. Portas que estavam emperradas há anos se abriram, como se uma mão invisível tivesse destravado o caminho. Mas nem tudo é negativo. Assim como objetos podem ser amarras, também podem ser instrumentos de consagração. Em Números 7:1-3, os líderes de Israel trouxeram ofertas de carros e bois para o serviço do tabernáculo. Hoje, você pode consagrar seu cartão de crédito, sua ferramenta de trabalho ou até seu celular, declarando: este objeto é um altar para a glória de Deus. Um homem, por exemplo, começou a escrever versículos como Filipenses 4:19, meu Deus suprirá todas as necessidades, em seu caderno de contas. O simples ato de visualizar a palavra enquanto organizava suas finanças transformou o medo em fé e a fé em provisão sobrenatural. Agora pense, o que em sua casa precisa ser renunciado ou consagrado? Logo mais, você descobrirá como palavras sussurradas em momentos específicos podem ativar anjos encarregados de trazer recursos divinos. E por que o inimigo teme mais sua voz do que suas ações? Se você sente um frio na espinha, é porque a verdade está se aproximando e o céu está prestes a agir. Há um poder sobrenatural em palavras sussurradas que o inimigo tenta esconder. Em Marcos 4:39, Jesus repreendeu o vento e o mar com 3 palavras: silêncio, acalme-se, e a tempestade cessou. Da mesma forma, sua voz tem autoridade para ordenar paz sobre o caos financeiro. Imagine isto, enquanto você ora em voz baixa, citando Salmos 65:11, tu coroas o ano com a tua bondade e as tuas carroças transbordam de abundância. Anjos se mobilizam para recolher carroças de provisão que estavam perdidas no caminho. Um exemplo disso é alguém que, ao enfrentar uma dívida iminente, começou a sussurrar diariamente: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Salmos 23:1. Em semanas, um erro de cobrança foi descoberto e um valor significativo foi devolvido, como se as próprias palavras tivessem desviado o curso do desastre. Mas há uma armadilha: as palavras não canceladas do passado. Em Mateus 12:36-37, Jesus alerta que os homens prestarão contas de toda palavra inútil. Isso inclui frases como nunca vou ter o suficiente ou Deus esqueceu de mim. Essas declarações criam decretos espirituais que o inimigo usa para bloquear bênçãos. Uma pessoa, por exemplo, percebeu que repetia dinheiro é problema desde a infância, ecoando o desespero dos pais. Ao substituir essa mentira por meu Deus é o dono do ouro e da prata, Ageu 2:8, ela não só quitou dívidas, mas começou a receber ofertas de trabalho sem sequer procurar, como se a provisão a perseguisse. Agora, reflita. Quais frases você precisa cancelar e substituir? No próximo bloco, você descobrirá como a gratidão em meio à escassez ativa um princípio divino esquecido. E por que o diabo foge quando você diz obrigado, Senhor, mesmo sem ver o milagre? Prepare-se. O que vem a seguir não é sobre pedir,
mas sobre receber com uma fé que já enxerga o invisível. A gratidão em meio à escassez é uma arma profética que o diabo não consegue entender. Quando Paulo e Silas cantavam louvores na prisão, Atos 16, 25, 26, as cadeias não se quebraram por causa das notas musicais. Quebraram porque a gratidão no caos inverte o jogo espiritual. Imagine isto: você está endividado, mas em vez de reclamar, repete: obrigado, Senhor, por tudo o que já fizeste. Esse simples ato de fé liberta anjos para agirem como em 2 Crônicas 20, 21 e 22, onde o louvor diante da batalha fez os inimigos se destruírem a si mesmos. Alguém, por exemplo, começou a agradecer por cada centavo, mesmo quando só tinha $10 na carteira. Em semanas, recebeu um trabalho extra que cobriu dívidas antigas, como se a gratidão tivesse atraído o milagre que as lágrimas não conseguiram. Mas há um segredo ainda maior: a gratidão antecipada. Em João 11:41, Jesus agradeceu ao Pai antes mesmo de Lázaro ressuscitar. Da mesma forma, quando você diz: obrigado, Deus, pelo milagre que já está a caminho, está assinando um contrato espiritual de confiança. Uma mulher, em meio a uma demissão, escreveu diariamente obrigada pela nova oportunidade em um caderno, mesmo sem ver saída. 3 meses depois, foi contratada por uma empresa que nem havia se candidatado. Um milagre que ela atribuiu ao hábito de agradecer pelo invisível. Agora, reflita: o que aconteceria se você começasse a agradecer antes do milagre? No próximo bloco você descobrirá a oração final, uma combinação de tudo o que aprendemos até aqui, selada com uma palavra em aramaico que Jesus usou para multiplicar pães. Prepare-se. O que vem não é um fim, mas o início de uma nova realidade financeira, onde a escassez se curva ao nome que está acima de todo nome. Este é o momento em que revelação, autoridade e gratidão se fundem em uma única oração. Não como um ritual, mas como um clamor do Espírito que atravessa o mundo invisível. Lembra-se de quando Jesus multiplicou os pães? Ele usou a língua do cotidiano, o aramaico, para mostrar que o milagre não depende de eloquência, mas de fé misturada à ação. A oração que você receberá agora é assim: simples, porém carregada de uma palavra que ecoa nas regiões celestiais. Começa com Efata, termo que Jesus usou para abrir ouvidos e soltar línguas, Marcos 7,34, e se transforma em um decreto: abra-se, sobre portas financeiras travadas, recursos ocultos e caminhos bloqueados. Um grupo de pessoas, por exemplo, uniu tudo o que aprenderam. Quebraram pactos ancestrais, consagraram objetos e substituíram palavras de derrota por declarações de fé. Juntos, oraram: em nome de Jesus, rasgo toda a herança de escassez. Consagro minha casa e trabalho à tua glória. Declaro que minhas finanças são um altar de milagres. Agradeço pelo que já está vindo. Efata, abram-se os tesouros do Senhor. Resultado: em dias, alguns viram dívidas serem canceladas. Outros receberam oportunidades que pareciam impossíveis, como se a própria terra gemesse para liberar a provisão escondida. Romanos 8:19. Mas o cerne dessa oração não está nas palavras, está na autoridade do nome de Jesus. Quando você ora assim, não está suplicando, mas decretando o que ele já conquistou. Ele despojou os principados e potestades, exibindo-os publicamente ao triunfar sobre eles na cruz. Colossenses 2,15. A escassez não é seu destino, a dívida não é sua identidade. Você é herdeiro de um Deus que prometeu: virei restituir-vos os anos que foram devorados. De Joel 2,25. Agora, respire fundo. O próximo passo não é apenas ouvir, mas agir. No fechamento, você receberá a oração completa, palavra por palavra, e instruções para aplicá-la com precisão. Mas desde já, saiba, enquanto você assiste, anjos já estão em movimento.
A semente da revelação foi lançada e o milagre já começou a brotar. Parabéns por ter chegado até aqui. Você não está mais no mesmo lugar. O que você aprendeu hoje é uma armadura espiritual contra as mentiras do inimigo. Mas antes de terminar, vou cumprir a promessa: entregar a oração completa que unifica tudo o que revelamos. Repita cada palavra com fé, porque agora não é apenas você falando, é o Espírito Santo gemendo através de você. Romanos 8:26. Em nome de Jesus Cristo, eu rasgo toda maldição hereditária sobre minhas finanças. Declaro quebra de pactos de pobreza, votos de escassez e palavras de derrota lançadas contra minha linhagem. Consagro minha casa, meu trabalho e cada objeto à tua glória. Renuncio a toda influência de espíritos de dissipação, medo e opressão financeira. Agradeço, Senhor, pelo milagre que já vejo com os olhos da fé. Usando a autoridade do sangue de Jesus, ordeno: Efata. Abram-se os tesouros escondidos, as portas travadas e os recursos divinos. Declaro que minha vida é um testemunho de provisão sobrenatural. Amém. Agora preste atenção, o inimigo vai tentar roubar esta semente. Ele vai enviar dúvidas, notícias negativas, até pessoas para dizer: isso não funciona. Por isso você precisa fazer duas coisas hoje. Compartilhe este vídeo com alguém que está em crise financeira. Quando você compartilha, está plantando uma semente de fé que o diabo não pode tocar. Se inscreva no canal e ative o sininho. Por quê? Porque cada inscrito é como um soldado a mais no exército espiritual contra a escassez. Se você já é inscrito, comente Efarra. Essa palavra em aramaico será um sinal para outros guerreiros de que não estamos sozinhos. Mas há um risco. Se você sair sem se inscrever, é como deixar uma porta aberta em sua casa para o inimigo entrar. Quantos vídeos você já assistiu e esqueceu? Quantas promessas ficaram perdidas no feed? Não seja mais um. Hoje é o dia de dizer: chega, minha família, minhas finanças e minha fé valem mais que um clique. Se você já é inscrito, orgulhe-se. Seu nome está registrado em um exército que ora, compartilha e vence nas regiões celestiais. Por fim, quero que você fique em silêncio absoluto por 30 segundos após este vídeo. Sinta a paz de Filipenses 4:7 guardando seu coração. Ouça a voz de Deus sussurrando: eu sou o teu provedor. E se lágrimas vierem, deixe fluir. São águas que regam a semente do milagre. Lembre-se, Deus não está distante do seu bolso. Ele está tão perto quanto o ar que você respira. E enquanto você caminha em obediência, cada passo seu é um eco da promessa. O Senhor te abrirá o seu bom tesouro. Deuteronômio 28:12. Agora, compartilhe, inscreva-se e repita em voz alta: minha virada financeira começa hoje. O céu está gravando este momento. E daqui a 1 ano, você voltará aqui para testemunhar: foi neste dia que tudo mudou.